Do Senhor Jesus, que nos fala aqui é o apóstolo Ministério União da Igreja Peniel, o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 5, diz assim: Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estávamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Dentro dessa passagem bíblica, glória a Deus, em que o apóstolo, Paulo, fala aos coríntios sobre as aflições, no contexto, e Deus abunda sua graça, traz sua graça e fortalece sobre nós, Nessa passagem, glória a Deus, fala sobre essa preparação de Deus, na comunhão, na santificação, no fortalecimento, e glória a Deus. E ele fala também na passagem que enquanto estivermos nesse corpo, estamos ausentes de Deus. Mesmo a gente mantendo uma comunhão com o Senhor, mantendo um nível de consagração, evitando sair da presença do Senhor, orando, lendo a Bíblia, congregando, a gente tem uma luta constante, não só do mundo contra nós, nos convidando para o mal, como o diabo também com as suas estratégias, os seus planos de derrota, mas nós mesmo combatemos contra nós mesmos, estando nesse corpo. E Paulo sabia, como nós sabemos, que está nesse corpo, por mais que a gente se consagre, o Senhor fala com a gente, o Senhor se revela para nós, através da palavra, do louvor, de revelação e visões, que o Senhor fala, que o Senhor visita os seus servos, os seus profetas, através de revelação, está escrito. Então, mas, estando nesse corpo, estamos ausentes de Deus, de viver pessoalmente, vivermos em espírito, completamente revestido dele, só após a partida, deixando esse corpo físico, ou com a morte física dele, ou com a volta de Jesus. Então, glória a Deus, pensando nisso, aí eu para fechar esse pensamento que eu estou fazendo desse tema, tá aqui, ó. Porque andamos por fé e não por vista. Quando nós estamos nesse corpo, a gente vive por fé, pela palavra, na confiança, nas promessas, usando a palavra, vivendo pela palavra, porque a nossa linguagem não é mais aquela linguagem que a gente tinha quando a gente estava lá no mundanismo, na vida de treva. Na vida de treva porque as pessoas que não estão em Jesus Cristo, no Espírito de Jesus, buscando a Ele, estão vivendo no seu bel prazer, na sua própria vontade. Ninguém que anda na sua própria vontade tem, aleluia, o domínio de Deus sobre ele, Não tem. Não que Deus não domine sobre tudo, não, é porque ele não sujeita à vontade de Deus. Então, estão sempre nas práticas de erros, de pecados, de coisas muito erradas, práticas erradas, e isso afasta o homem de Deus, o homem da presença de Deus, o homem, quando falamos homem e a mulher no geral, não que não seja homem, que não exista o homem e a mulher, porque Deus fez o homem e a mulher, desculpe eu colocar assim, mas é necessário, para cada das confusões ideológicas que estão aí. Então, glória a Deus. Eu, dentro desse texto, desse contexto aqui, eu quero falar, sobre pessoas que eu tive a oportunidade de evangelizar. Hoje elas não estão mais com a gente fisicamente. Porque as pessoas pensam o seguinte, elas pensam assim, eu vou viver esse momento, eu tenho que a vida é uma só, e aí eu vou curtir, aí se prepara para uma festa, se prepara para curtir todo fim de semana,
pensando em beber, em pecar, em transgredir diante de Deus e se esquecem de se preparar espiritualmente, porque ninguém sabe a hora da partida daqui. Ninguém sabe a hora, né? Ninguém sabe a hora que vai deixar de viver nesse corpo. Então, eles ficam equivocadamente, de forma cega, vivendo todo dia os prazeres, né, da carne, se entrega a eles e não se preparam para o encontro com Deus, porque o nosso corpo não é eterno. E eu me lembro que eu passei por essas pessoas que hoje não estão mais vivas no mundo. Falei de Jesus. Tinha uma pessoa mesmo, um vizinho aqui, que toda vez que eu passava, ele estava na sacada da casa dele, né? Olhando, eu, bom dia, vizinho. Tive a oportunidade de evangelizá-lo. Falei da salvação, certo? Agora tem muita gente, muitos familiares que dizem que amam seus parentes, mas mentem para eles o tempo todo. Por que isso? Porque eles ensinam um ensinamento tão errado que termina perdendo a alma dos seus entes queridos. Eles não sabem a consequência. Eles se perdem eternamente e ainda jogam a alma dos seus entes queridos no inferno. Sabe por quê? Porque se a Bíblia diz que quando a pessoa morre, segue-se o juízo. Então não é isso que falam por aí, só tem uma vida, eu vou curtir, morreu, acabou. Não. Quando a pessoa morre, se ela morreu em Cristo, ela vai ter a chance da ressurreição e ser salva. E se ela morreu sem aceitar Jesus Cristo, ou seguindo uma seita qualquer, que não crê que Jesus é o Salvador, fala de aparência, entendeu? Não vai até a pessoa e evangeliza, dizendo, olha, Jesus pagou o preço na cruz para te conduzir aos céus, e a pessoa morre sem aceitar Jesus, ele perdeu ali. Não adianta ele fazer missa, nem chorar, porque mesmo que ele chore, ele cometeu um erro dos maiores erros, que foi contribuir com a perdição do seu ente querido. Quantas pessoas que eu já vi aqui em conteúdo no Kauai com senhoras e senhores bem velhinhos na cama, né? Que diz que ama a sua família, brinca ou até fica cercando, cuidando dos seus parentes, diferente de muitos que botam seus parentes quando estão velhos em asilo, né? Não tem amor, coloca lá internado, não cuida até o final. Então o que acontece? Quando ele está ali, tem aquele amor todo, você sabia que se você não evangelizar, não levar essa pessoa a aceitar a Jesus, que ela vai se perder eternamente? Porque não é morreu e descansou, não. Morreu, segue-se o juízo. Então não adianta ninguém ficar dizendo isso ou aquilo, mentindo, querendo lhe consolar com mentira, com engano. Então você precisa despertar. Se você se ama, primeiro você tem que aceitar Jesus, se arrepender e sair dessas práticas do mundo. E se você tem amor, seu ente querido, seja uma mãe, uma tia, um pai, um tio que está no leito, se apresse em levar alguém para falar de Jesus, se você não se acha em condição, mas já era para estar em condição disso. Falar que Jesus salva, que é necessário aceitar Jesus, não é religião, porque as pessoas ficam dizendo, não vou aceitar Jesus porque eu nasci nessa, eu vou morrer nessa. E não é por aí, porque Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é o Salvador, Ele é quem leva o homem a Deus. Foi através do sacrifício dele na cruz que o homem ganhou o direito de ir para o céu, mas se ele não negar ele mesmo, entendeu? Porque muitos não querem aceitar Jesus, porque dizem, não estou na hora, não está na hora, sabe para quê? Quer continuar pecando, prostituindo, na vida de bebida. Quer dizer, vale a pena você não negar a si mesmo, matar-se, né? Porque você está matando segunda vez a sua vida. Vale a pena você ficar curtindo tanto e depois perder a sua salvação e ficar separado de Deus eternamente? Porque todo mundo que passa por uma situação difícil, a primeira coisa que diz quando está é Deus me ajude, Deus me dê vitória, Deus me oriente. Agora, muitos agora querem completamente eliminar Deus das suas vidas, até da Bíblia. Então essas pessoas elas estão assinando a sentença de morte, tanto no corpo como na segunda morte. Elas estão se lançando no inferno. Quando elas acordarem lá, elas vão ver que elas foram erradas, vão gritar, vão pedir, mas lá não tem jeito. Não é como aqui no mundo, que mesmo que você passe uma aflição, mesmo que alguém não te escute,
Mas você pedindo a Deus, clamando a Deus, Deus vai lhe atender. Deus vai lhe socorrer, Deus vai ajudar alguém, vai levantar alguém, de alguma maneira Ele vai lhe socorrer. Mas depois de você escolher ir para o inferno, porque alguém disse que não existe, para desviar sua atenção do mal, o diabo mentiu para Eva também, dizendo que não era aquilo que Deus estava dizendo, e a consequência foi a morte da humanidade. Entendeu? E tem muitos mentindo para você, dizendo, não, Jesus não existe, isso é invenção dos cristãos, você tem que curtir, isso é o diabo dando conselho, através até de pessoas de boa aparência, pessoas que estão na sua vida de prostituição, na vida de adultério, na vida de, digamos, de sodomismo, e dizendo que Deus o ama. Deus ama todos, mas odeia o pecado. Deus não vai ter pena de quem não ouve a sua voz. Então, o que a gente prega, nós somos autoridade constituída por Deus, nós somos porta-voz de Deus. Então, o que a gente está falando para você é que se você não aceitar Jesus e morrer nessa condição de pecador, sem aceitar, sem confessar, sem deixar seus pecados, você irá para o inferno. Isso é muito sério. E as pessoas muitas vezes não levam isso a sério. Brincam, não sabem que tem um coração que não é eterno, que esse coração ele pode parar a qualquer momento. Né? Você pode adoecer e morrer. E a preparação? Do que não aceitou Jesus? Vai ter jeito? Não. Não existe isso, esse negócio de eu vou curtir porque a vida é uma só. Não, a vida não é uma só. A pessoa quando morre aqui segue-se o juízo. Se ele aceitou Jesus, se arrependeu, o Senhor vai receber lá. Mas se ele não aceitou Jesus e morreu no pecado, ele será lançado fora. Então eu fico olhando que muitos não têm amor aos seus entes queridos, porque seguem uma religião qualquer, e dentro dessa religião ele não tem um amor de estar ali perto do parente acompanhando. E eu vi muitas pessoas que passaram por mim, e eu tive a oportunidade de pregar, eu preguei para elas, fiz a minha parte. Cheguei junto delas e mostrei o caminho, mas a religiosidade dos parentes impede eles se salvarem e salvar esse ente querido. Eles não teve a oportunidade, eles não tiveram a fé de chegar, porque enquanto a gente está nesse corpo, a gente tem que andar por fé. Eles aqui nesse corpo não usaram a fé para dizer, olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa fazer uma aliança com Jesus, se arrepender dos seus pecados, se você quiser se salvar. Amém? Então é dessa forma. É necessário falar para os parentes, é necessário. Então, você ser religioso, você nem se salva e nem salva seu ente querido. Muitos vivem religião, são muitos religiosos, mas praticam a palavra zero. Zero de prática de palavra, zero. Entendeu? Então, se arrependa, seja a luz para levar a sua família à salvação e você próprio. Glória a Deus, que o Senhor abençoe e que aplique essa palavra nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai.